Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Nas cartas de João, 1 João, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio desse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo momento, Senhor, que o Senhor nos dá da sua palavra. Obrigado pela ceia que já foi realizada. Obrigado, Senhor, pelos hinos, os cânticos, as orações, a leitura da sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que neste momento, Pai, o Senhor nos dê o discernimento, a sabedoria que vem do alto, para podermos falar da sua palavra. Trabalha, Senhor, em cada coração, através do Espírito Santo, do Espírito Eterno, para a compreensão, Senhor, da sua palavra. Sua palavra, Pai, ela é viva e eficaz. E nós pedimos, Senhor, neste momento, que a sua palavra penetre os nossos corações, o mais profundo da nossa alma, e que toda a nossa atenção, Senhor, todo esse momento seja voltado apenas para ouvir e meditar na sua palavra. Cuida, Senhor, dos enfermos, dos necessitados. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão de viagem. Abençoe aqueles que não estão presentes. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor, para que possam estar aqui na próxima comunhão, se assim o Senhor permitir. Perdoa, Pai, a multidão de nossas transgressões e pecados. E ajuda-nos neste momento com a Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, ouvir o que precisamos e não o que queremos. Que possamos, ó Pai, sair da Tua casa
de maneira diferente de que chegamos aqui, quebrantados do nosso coração, quebrantados, Senhor, da nossa vida. Pai, nos abençoa. Que o nome do seu Filho seja engrandecido. Que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam engrandecidos. Pai querido, é em nome do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Entre todos os apóstolos, o apóstolo João é aquele que se reclinava no peito de Jesus. O apóstolo João é aquele que estava próximo de Jesus. Os demais apóstolos, aqueles que escreveram, como Mateus, escreveu o Evangelho, Lucas, o médico que não é apóstolo, Marcos, o servo dos apóstolos, que também não é apóstolo. Mas os que escreveram alguma coisa, como Pedro, como Tiago, aqueles que conviveram com o Senhor, andaram com Ele, estiveram próximos dEle. Todos eles escreveram coisas, irmãos, magníficas, divinas, celestiais, sobre Jesus. Mas quando você lê as cartas de João, dá uma impressão que o João, ele vivia colado em Jesus. Ele vivia tão próximo de Jesus que ele era capaz de perceber coisas que os demais apóstolos não perceberam. Ele era capaz de escrever coisas tão singulares a respeito de Jesus, a respeito da Trindade, a respeito da vida eterna. Não é que os outros não escreveram. Mas é que dá uma impressão que João, ele tão próximo, ele se apercebeu das coisas. Ele estava ali observando o ministério de Jesus, o Salvador, observando todos os seus movimentos. E ele não somente fez isso dessa proximidade com o Senhor Jesus Cristo, ele percebeu, ele viveu, ele desfrutou de coisas mais excelentes. E isso nós chamamos de comunhão. Você não pode julgar uma pessoa sem conhecê-la intimamente. Você não pode, por causa do seu coração enganoso e dos seus olhos perversos e malignos, julgar uma pessoa sem antes conhecê-la. Então, antes de você tomar qualquer posição, você precisa conhecer. Não é à toa que nas Escrituras chamaram Jesus de endemoniado, de samaritano, de filho de prostituição. Então presta atenção. Não julgue as pessoas que você não conhece. Porque primeiro você vai ter que ter comunhão com ele. Não é à toa que Judas Iscariotes não era um apóstolo. E Jesus o conhecia bem. Quando despediu da ceia, Jesus disse para ele: vai fazer logo o que você tem que fazer. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você precisa aprender o princípio de comunhão.
Sem comunhão, você não pode conhecer uma pessoa intimamente. Dentro da comunhão, você vai conhecer o que a pessoa tem de bom e o que tem de ruim. E você, como filho de Deus, você vai trabalhar em favor do seu irmão e da sua irmã, o que ele tem de bom, para que tudo que ele tenha de bom sobressaia o que ele tem de ruim. Então isso é comunhão. E comunhão é algo tão singular, tão expressivo, que João, ao falar de vida eterna, ele diz que vida eterna é comunhão. Quem não desfruta de comunhão, não desfruta de vida eterna. É o que ele está falando aqui. Então presta atenção. E aí você percebe que o João, ele viu coisas mais excelentes. Versículo 1. O que era desde o princípio. Quando João se refere o que era desde o princípio, João não está se referindo à Gênese. João não está se referindo a Gênese 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João não está se referindo, meus irmãos, à divisão entre o seco e o oceano, entre o firmamento e as águas. João não está se referindo a dia e noite, aos luminares que vão dominar o dia, aos luminares que vão dominar a noite. João não está se referindo aos animais aquáticos, terrestres, dos céus. João não está se referindo a toda erva, a toda árvore frutífera. Ele não está se referindo que a terra era sem forma e vazia. João está se referindo à única realidade que existia. E essa realidade, de novo, desse céu, dessa terra sem forma e vazia, ainda não existia. Você sabe do que ele está falando? De coisas que existiam a eternidade. Sabe o que é no princípio? O eterno. A única realidade existente antes da terra sem ser forma e vazia, antes da criação de todas as coisas, só tinha uma realidade, a eternidade. O que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Então João está se referindo à única realidade que existia, a eternidade. Porque essa nossa realidade aqui deste mundo, aqui é passageiro. Aqui nós temos um cronos. Aqui nós somos regrados por um relógio. Aqui nós somos regrados por um tempo.
As coisas aqui são perecíveis e passageiras. Aí Pedro, quando foi falar daquela realidade eterna, que desde o princípio, ele diz no versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ele está falando de Cristo, do Cordeiro, esse Cordeiro conhecido antes de Deus dizer, haja luz. Então João está falando de uma realidade eterna. Eu queria que você compreendesse isso, porque senão sua vida vai ficar sempre sendo medida e regrada por aquilo que passa, por aquilo que tem fim, por aquilo que termina. Sua vida vai ser regrada pelo Cronos e não pelo Kairos de Deus. Você vai viver sempre escravo de um mundo perene. E nunca vai conseguir viver dentro da comunhão a vida eterna. Porque tudo na sua vida vai estar baseado sobre o que passa, o que acaba. Então, por favor, preste atenção. E aí João, ao escrever, ele diz assim, aquele que era do princípio, que se manifestou a nós ouvimos, nós apalpamos ele, eu cheguei a deitar no peito do Eterno. É sobre esse que eu tenho falado para você. E essa realidade, João está dizendo que quando a única realidade era a eternidade, o verbo da vida já existia. Final do versículo 1. Com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida o quê? Eterna. João está tratando de uma realidade eterna, a única que existia. Então a única realidade era eternidade. Evangelho de João, capítulo 1. Segura aí na primeira carta e volta lá no Evangelho de João, capítulo 1. João está falando sobre coisas excelentes. Coisas que muitas vezes, irmãos, a nossa vida não está pautada sobre isso. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto desespero. Tantas aflições. Evangelho de João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Ele é antes de mim. Ele já existia. Presta atenção na Bíblia. A palavra de Deus está tratando de coisas eternas da nossa vida. O nosso grande mal é que nós tratamos a nossa vida espiritual de realidades terrenas, de realidades humanas passageiras. Nós não estamos entendendo a comunhão, nós não estamos discernindo o corpo, nós não estamos discernindo a nossa vida cristã, nós não estamos discernindo quem nós somos.
Então, se essa vida que Deus criou é eterna, o suicídio é uma estupidez. Vou falar de novo. A vida é eterna, então suicídio é uma estupidez, porque a alma está achando que vai fugir da realidade, porque ele acha que ele vai deixar de existir, e ele não vai deixar de existir. Ele vai tentar fugir dos problemas, mas ele não vai conseguir. Então presta atenção. Não morreu, não acabou. Morreu, descansou. Descansou em quem? O suicídio tem aumentado de uma maneira drástica na faixa dos 13 anos para cima. Pessoas estão tentando, achando que vão fugir dos seus problemas. Pelo contrário, ele nem imagina o tamanho do problema que ele vai encontrar. Porque ele quer fugir das pessoas. Ele quer fugir do seu dia a dia. Ele quer fugir da sua realidade. Ele não consegue enfrentar a sua realidade. Ele não consegue amanhecer todos os dias e olhar para Deus e cantar como o salmista cantava. Eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro todos os dias virá do Senhor, que criou o céu e a terra. A pessoa acha que ele vai escapar de alguma coisa. Ele não vai. Ele acha que ele vai deixar de existir, parar de sofrer. Pelo contrário, vai piorar o sofrimento. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 16. A vida é eterna, tanto para a salvação, quanto para a perdição. Presta bem atenção no que você está ouvindo. A vida é eterna, tanto para a salvação, quanto para a perdição. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Jesus falando que 2 homens morreram. O Lázaro morreu, o mendigo, versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, versículo 23, no inferno. Em tormentos. Resolveu o problema? Arrumou a vida? Fugiu da realidade? Deixou de existir? Não. De jeito nenhum. Agora que a coisa vai ficar feia. Em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então João está falando de uma realidade de uma vida eterna. Se você não compreender isso, se você não entender isso, você não vai ter comunhão com o Pai. Você não vai conseguir ter comunhão com o Filho. Você não vai conseguir ter comunhão com o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter comunhão com a Igreja de Jesus Cristo. Primeiro João capítulo 1.
essa vida eterna, e ele diz que essa vida eterna, final do versículo 2, preste atenção na Bíblia. Ela estava com o Pai. E aí então ela foi o quê? Manifestada. Se você não entendeu essa manifestação ainda, é bem provável que você ainda esteja andando nas trevas. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. E para que nós estamos anunciando a vós outros? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o seu Filho, Jesus Cristo. Pastor, cadê o Espírito Santo? É uma boa pergunta, né? Cadê o Espírito Santo aí no texto, pastor? O Espírito Santo, ele é um Deus discreto. Mas tão quão eterno quanto o Pai e o Filho. Tão quão Deus quanto o Pai e o Filho. Tão quão excelso quanto o Pai e o Filho. E Ele está lá, trabalhando na sua vida, trabalhando na minha vida, para que você possa compreender as coisas eternas. Sabe onde Ele está? Em você. Em mim. E nós estamos anunciando essas coisas, disse João, para que vocês tenham comunhão conosco, porque se vocês têm comunhão conosco, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, se você tem comunhão conosco, você conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão. Então, o que tinha no princípio? Vida eterna. O Pai, o Filho e o Espírito. Todos eles viviam, vivem e viverão numa eterna comunhão. Vida eterna, disse João aqui, é comunhão. Por isso, que em Mateus, no capítulo 7, ao chegar aquelas almas que vão dizer ao Senhor, 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 nós profetizamos, nós no seu nome fizemos milagre, nós no seu nome, então lhes direi abertamente, eu não conheço você. Você nunca teve comunhão comigo. Você não conheceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não conheço você. Comunhão. E João está dizendo, para que igualmente, versículo 3, mantenhais comunhão conosco,
A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14. Em todas as Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em ação. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 16, Jesus está dizendo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará. Então aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão. O que nós não entendemos, irmãos, é o seguinte: que quando nós caímos lá no Éden, presta atenção, quando nós caímos no Éden, nós ficamos com medo de Deus e com ódio do outro. Ouvi a tua voz e temi. Nós ficamos com medo de Deus, não com temor de Deus. Com medo. E com o ódio do outro, a mulher que o Senhor me deu. Com raiva. Então nós quebramos a comunhão. Porque a pergunta de Deus para o Adão não foi o que ele fez, mas aonde ele estava. Porque agora, ele, naquele momento, não estava mais em Deus, porque quebrou a comunhão. Por isso que Deus está perguntando, aonde você está? Presta atenção na palavra de Deus. Nós ficamos com medo de Deus e com raiva do outro. Nós quebramos a comunhão. Quantas vezes nós quebramos a comunhão entre família? Quantas vezes nós quebramos a comunhão entre filhos? Quantas vezes nós quebramos a comunhão entre os irmãos? Quantas vezes? E a vida eterna é comunhão. Primeiro João, capítulo 1. E aí o João, ele diz assim, versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Mas que coisas são essas? Que a vida eterna é comunhão.
para que a nossa alegria seja completa. Então vamos lá, irmão. Vida é comunhão. Céu é comunhão. Qualquer coisa fora disso não é vida e não é céu. Presta bem atenção. Vida é comunhão. Céu é comunhão. Qualquer coisa fora disso, não. Não é. Não é céu, não é comunhão. 2 Coríntios, capítulo 2. Para que a nossa alegria seja completa. A pergunta é, por que a gente não está alegre? A gente não está alegre porque a nossa comunhão está como? Por que a gente não está alegre? Porque a nossa comunhão está o quê? Quebrada. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a nossa reconciliação independe da maldade do outro. Porque Deus estava reconciliando o mundo, não imputando os homens a sua maldade, o seu pecado. E esse ministério nós temos. Então por que falta comunhão? Porque falta reconciliação. Por que o casamento acaba? Falta reconciliação. Porque a briga com o ente querido não termina nunca? Porque falta reconciliação. Por que as coisas vão perdurando dentro do nosso coração? Porque falta reconciliação. Segundo Coríntios, capítulo 13. Na minha tradução aqui, está capítulo 13, versículo 13. Eu não sei se na sua está 14. Talvez na sua está 14 aí. E a minha aqui está 13. Por 2 Coríntios 13, 13. Tem umas bíblias aí que esse versículo aqui é versículo 14. Mas a minha é versículo 13, que é o encerramento. E aí você vai ver a bênção do apóstolo Paulo. Como é que ele abençoa as pessoas? Na comunhão. Como o salmista. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 1 João capítulo 1. A bênção só se encontra na comunhão. Sem comunhão não tem bênção. Versículo 7. Se porém andarmos na luz. O que é andar na luz? Comunhão. Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso é vida eterna. Isso é bênção.
Isso é a bênção de Deus sobre o seu povo. Isso é a realidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Fora da comunhão, não há vida e não há bênção. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A luz não é Deus, mas Deus é a luz, porque a luz emana de Deus. A luz emana de Deus. Ao contrário daquilo que muitos dizem, a luz, ela vem de Deus. A luz não é Deus, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que a cidade santa não precisa de sol, porque o Cordeiro já é a sua própria lâmpada. Na cidade santa não tem sol para iluminar, não tem noite. Porque o Cordeiro é a sua luz, porque Deus é a luz. E se você ainda não mantém a sua comunhão, se a sua comunhão está ferida, se a sua comunhão ainda não se acertou, se você ainda não entendeu essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, e nossa, é porque ainda você está andando em trevas. É o que diz João. Se nós estivermos andando na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós estamos andando em trevas aqui, o que João está dizendo? Quando nós estamos fora da comunhão. Quando nós não entendemos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. A igreja primitiva, após Jesus ressurreto e ao céu, não era poder e milagres que chamaram a atenção das pessoas. Porque o que chamou a atenção das almas de Jerusalém era o que todos tinham em comum. Comunhão. O que chamou a atenção do povo de Jerusalém não era como a igreja ficou rica, ficou grande, ficou próspera. É como os irmãos viviam. É isso que o cristianismo perdeu e acabou, está deixando. Porque o que estão ensinando é que crente vai ser reconhecido se ele morar no melhor bairro da cidade, se ele tiver a melhor casa da cidade, se ele tiver o melhor emprego do país. Crente não vai ser reconhecido por isso. Para de ser enganado. Para de viver nas trevas. Para de viver uma realidade humana, terrível, diabólica. Viva a uma realidade eterna. Aonde essas coisas para Deus não interessam. Quando você lê o livro do profeta Isaías, Deus considera todas as nações dessa terra como nada. Sabe o que é nada? Mas a gente está achando que é alguma coisa.
É porque a gente não entendeu ainda. E o que estão colocando na sua cabeça aí é essas coisas. Então talvez você nunca vai compreender o que João está dizendo mesmo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pai, agora, Pai, eles estão conosco, estão em nós. Eles são um, Pai, como eu sou um em Ti. Eles são um em nós. Será que a gente não entendeu isso ainda, irmão? Será que os nossos relacionamentos serão todos resolvidos? Ou com muita guerra, muito conflito, muita discussão? Será que vai ser assim? Primeiro João capítulo 2, versículo 11. Nós já estamos quase terminando. Não fique cansado. A gente passa 2 horas, 3 horas no cinema assistindo um filme. Eu nunca fui no cinema, irmão. Já tenho 41 anos, nunca pisei no cinema, não sei nem como é que é. A pessoa vai lá, fica 3 horas assistindo um filme. Ao ouvir a palavra de Deus, 40 minutos, cansa. Dá sono. Assiste jogo de 50 minutos cada tempo. Novela que não acaba mais. Gente, é assim. Capítulo 2, versículo 11. Não tem nada contra quem vai em cinema, tá bom, irmão? Pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Aquele, porém, que não tem comunhão com o seu irmão, porque eu não vou usar nem a palavra ódio. Está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Anda na luz, porque Deus é a luz. A luz emana de Deus. Comunhão. Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos. Capítulo 20. Versículo 36. Aqui o apóstolo Paulo está passando aqui pela última vez nesse lugar. Ele não vai mais voltar aí. Esses irmãos não vão mais vê-lo. A última oportunidade que eles tiveram de comunhão com o Paulo apóstolo foi aqui. E sabe o que eles fizeram? Versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Eu não vou mais voltar aqui. Vocês nunca mais vão me ver, a não ser na glória. Eles se ajoelharam. Eles foram orar. Versículo 37. Então houve grande pranto em todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, e entristecidos,
especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Isso é ter comunhão, irmão. Isso é você ter um senso de comunhão. Em quem sabe alguns daqueles irmãos puder ter falado assim para o Paulo: fica tranquilo, Paulo. Nós vamos chorar um pouco. Nós vamos sentir uma saudade. Mas nós vamos nos ver lá na vida eterna. Porque nós já desfrutamos de uma comunhão. E Jesus, ele diz: para que aonde eu estiver, vós estareis comigo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê o entendimento dessa comunhão. Que a palavra de Deus seja viva e verdadeira ao nosso coração.